E aí, pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar uma nova parte da química, chamada Lei das Reações Químicas e o Cálculo Estequiométrico. São os cálculos químicos, tá? Então vamos iniciar aqui e eu vou mostrar para vocês o que a gente vai começar estudando. Nós vamos começar estudando essa parte aqui, ó, as grandezas químicas. E aí eu dividi em aulas. Olha só, a primeira aula que nós vamos estudar hoje, massa atômica. Na segunda aula, massa molecular e massa fórmula. Na aula 3, quantidade de matéria. Na aula 4, massa molar. E na aula 5, volume molar. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, estudar massa atômica. Então, aqui eu digo, né, aqui para vocês, olha lá, é fácil medir qualquer coisa. Mas agora imagine a dificuldade de se medir a massa do átomo. Então, havia uma dificuldade, ou há uma dificuldade de medir a massa de um átomo. Então, olha só, quando queremos medir a massa de uma barra de chocolate, por exemplo, devemos utilizar uma medida padrão. Aqui no Brasil, utilizamos o quilograma como padrão. Já os ingleses utilizam libras para medir massa. Então, existe um padrão aqui também na química para medir a massa do átomo. Então, ele diz aqui para a gente, ó, no caso do átomo, utiliza-se o seguinte procedimento para indicação da massa atômica. Tiveram vários padrões, mas aqui nós chegamos a uma conclusão que os químicos, né, estudando, chegou a esse padrão para todo mundo usar o mesmo padrão, o mundo todo. Então, é a unidade de massa atômica representada, né, a unidade U. Então, qual é esse padrão? É o isótopo do carbono 12, de massa atômica 12. Então, ele fala que a unidade de massa atômica é igual a 1 sobre 12 avos da massa de um átomo do isótopo do carbono 12. O que isso significa? Olha só, a massa atômica é a massa do átomo medida em unidades de massa atômica. Então, por exemplo, o flúor possui a massa atômica 19. O que é isso? É 19 vezes 1 sobre 12 avos da massa do carbono, do isótopo do carbono 12. Então, cada átomo ele vai ter um número aqui em cima que a gente chama de massa atômica. Então, vamos lá. Então, para ficar melhor, olha lá, no início da década de 1960, a comunidade científica internacional estabeleceu um único padrão. Que padrão é esse que foi estabelecido? Esse padrão, que como eu disse agora mesmo, ó, é o isótopo 12 do carbono de massa 12, o qual foi atribuído para esse isótopo 12 unidades de massa atômica. Então, esse carbono aqui, ó, ele tem, né, massa 12, isso foi atribuído. Então, eu tenho aqui, ó, 12 partes. Uma parte dessa é chamado de U1, que é a unidade de massa atômica. Então, essa unidade de massa atômica, gente, vale 1 sobre 12 avos do átomo de carbono 12. Então, foi dividido em 12 partes iguais, e aí foi adotado, né, estabelecido, que uma unidade de massa atômica vale 1 sobre 12 do átomo do carbono de massa 12. Então, olha lá. Adotado o padrão, convencionou-se que uma unidade, que eu acabei de falar para vocês, de massa atômica, corresponde a 1 sobre 12 da massa de um átomo de carbono com massa 12. Tá bom? Então, todos os elementos, por exemplo, hidrogênio é 1, então uma unidade de massa atômica. O Hélio é 4, então ele tem 4 unidades de massa atômica. Como eu falei aqui, ó. O flúor, ó, tem massa atômica 19. Então, eu tenho 19 partes dessa daqui. Então, esse é o padrão. O padrão estabelecido é o carbono 12. Então, a massa atômica corresponde a 1 sobre 12 da massa do carbono, do isótopo do carbono 12. Tá ok, pessoal? Beleza. Então, a massa de um elemento, como que eu vou calcular essa massa desse elemento, né? Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Ao observar o valor da massa atômica dos elementos químicos na tabela periódica, percebe-se a existência de números não inteiros. Na realidade, a maior parte dos elementos apresentam
isótopos. São vários, o mesmo elemento que apresenta várias massas, né? Então, por exemplo, o cloro, ele tem massa 35 e tem massa 37, então tem uma porcentagem. Então, uma porcentagem de cada isótopo. Então, ele diz assim, ó, embora suas propriedades químicas sejam as mesmas, seus núcleos apresentam diferentes quantidades de partículas, no caso nêutrons. Ou seja, nem todos os átomos de um elemento químico são iguais. E sua massa atômica é obtida pela média ponderada das massas atômicas de seus isótopos. Então, como eu tenho o elemento químico, por exemplo, cloro, ele tem um isótopo, para achar a massa dele, preciso usar a média ponderada, que já já vou mostrar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, o hidrogênio tem 3 isótopos. Ele tem o hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2 e hidrogênio com massa 3. Qual massa que eu vou usar? De massa 1, 2 e 3? Nenhum deles. Eu vou usar uma média ponderada, tá? E vocês vão ver que vai ser 1 porque eu tenho a maior quantidade do isótopo com do hidrogênio de massa 1. Tá ok, pessoal? Vamos então a um exemplo, como que foi calculada a massa atômica do elemento. Então, como eu disse para vocês, ó, o elemento químico cloro, ele tem 2 isótopos na natureza. Um com massa atômica 35 e o outro com massa atômica 37, tá? E ele disse as abundâncias para a gente. O cloro com massa atômica 35, ele tem na natureza 75%, tá? Então a massa dele é 35U e ele tem 75% desse cloro, desse isótopo. Já o cloro com massa atômica 37, ele tem somente 25% na natureza. Então, como que eu vou usar a massa dele? Eu vou usar o 35 ou o 37? Nenhuma delas. Nós vamos calcular através de uma média ponderada para saber a massa atômica do cloro. Então, aqui, ó, a massa atômica do elemento. Que elemento é esse que nós vamos fazer aqui? Do cloro. Então, o que eu vou fazer sempre? Eu vou pegar a massa atômica e vou multiplicar pela porcentagem dele, pela abundância dele na natureza. Professor, como é que eu vou saber essa abundância? O exercício tem que fornecer, a gente não é obrigado a saber. Tem 118 elementos, a gente vai saber a porcentagem dos 118 elementos de cada isótopo? Não tem condições. Então, você sempre vai fazer assim, para achar a massa atômica do elemento. Você vai pegar a massa atômica do elemento e multiplicar pela porcentagem daquele isótopo. Por isso que eu fiz aqui, ó, 35 vezes 75. Mais, tá? É uma média ponderada. 37 é a massa do outro isótopo. Você vai multiplicar por 25. Foi o que eu fiz, ó, 37 vezes 25. Como é uma média ponderada, o total da porcentagem, pessoal, é 100%. Se o total é 100%, eu vou dividir por 100. Então, repetindo, eu peguei a massa do primeiro isótopo e multipliquei pela abundância da natureza, pela porcentagem. Peguei a massa do segundo isótopo e multipliquei pela porcentagem que tem na natureza do segundo isótopo. E somei elas e dividi por 100. E aí eu cheguei na massa atômica que nós usamos do cloro. Se você for lá ver na tabela, você vai ver que é 35,5. Não é nem 35 e nem 37. É 35,5. Por isso que eu falei aqui para vocês, ó, que a massa do elemento nem sempre é um número inteiro. Porque nós vamos utilizar a média ponderada dele. Muito bem. Então, calculando aqui do cloro, deu 35,5. Professor, mas deu bem próximo de 35. É, porque a porcentagem maior desse isótopo do cloro, dos isótopos, é a que tem 75%. Então, mas não deu 35, deu 35,5. Tá ok, pessoal? É assim que a gente acha a massa de um elemento. Muito bem. Então, aqui agora tem uns exercícios. Primeiro exercício aqui, ó. A massa atômica de um elemento magnésio, ó, é 24,305. Ele pediu para a gente fornecer uma explicação por que esse número não é inteiro.
E eu coloquei a resposta baseada no que a gente estudou. Porque a média ponderada dos isótopos com a porcentagem dos mesma natureza do magnésio não é um número inteiro. Então, normalmente, se você olha na tabela, se ele não aproximou na sua tabela, você vai perceber que os números são bem quebrados lá. Nunca vai dar um número inteiro. Não, nunca não. Até pode dar, mas normalmente não é número inteiro. Ah, mas a gente usa o número inteiro, porque a gente aproxima, tá? Então, aqui, ó, do cloro, por exemplo, foi 35,5, tá? Aqui, então, a explicação é porque nós usamos a média ponderada. Então, ele não é um número inteiro. Por isso que é 24,305. Professor, mas lá nos cálculos, vai ter alguns cálculos da massa atômica lá, ou melhor, da massa molecular, que nós vamos usar, por exemplo, 24 para o magnésio. Tem exercício que coloca 24. Não tem problema, ele está aproximando, tá? Que nem o oxigênio é 15,9999, o pessoal aproxima para 16, tá ok? A gente já vai estudar essa massa molecular, já. Então, olha o segundo exercício aqui. Ele diz, ó, na natureza são encontradas duas formas isotópicas do cobre, uma com 75%. Professor, mas é tudo 75% e 25%? Não, aqui que está, aqui, os dois exemplos que eu coloquei é esse, mas tem outros valores, tá? Tem isótopo, tem 35%, 70, 65%, outro 60, 40%, vai depender da quantidade de cada isótopo. Então, vou começar lendo de novo aqui para a gente ver esse exercício. Ó, na natureza são encontrados duas formas isotópicas para o átomo de cobre, sendo 75 para a massa atômica 63 e 25% para a massa atômica 65. Então, gente, olha só. Eu tenho, então, cobre, dois isótopos. Um com massa atômica 63, O, e o outro com massa atômica 65, U. E a porcentagem do isótopo com massa atômica 63 é 75%. E a porcentagem do isótopo com cobre com massa atômica 65 é 25%. E aí ele perguntou, né? Ele fala, sabendo que esses dois isótopos estão presentes em qualquer amostra de cobre, determine a massa desse elemento. Então vamos lá. Então vamos calcular a massa atômica do elemento cobre. Como que eu vou fazer, gente? É a média ponderada. Eu vou fazer 63 vezes 75 mais 65 vezes 25, dividido pelo total da porcentagem, que eu já falei para vocês, que é 100. Essa massa atômica aqui deu 63,5 U. É assim que calculamos a massa do elemento cobre, usando aqui, como eu mostrei para vocês, a média ponderada, tá ok? Pronto, esse é o segundo exercício. Ok, pessoal? Vamos ao terceiro, então. E último dessa primeira aula. Olha o que ele fala para a gente. A cada 8 átomos do cloro na natureza, 2 átomos têm massa 37 e o restante tem massa 35. Com base nesses dados, determine a massa do elemento cloro, expressa em unidade de massa atômica. Olha, gente, então a cada 8 átomos de cloro, ó, vou montar um esqueminha aqui, 2 deles têm massa atômica 37. Ora, se 2 dele tem massa atômica 37, e ele falou o restante tem massa atômica 35, então 6 deles têm massa atômica 35.
U é a unidade da massa atômica. Ora, então ele deu aqui quanto de cada um, só que não em porcentagem, agora em quantidade, e deu a quantidade total. Vamos achar então a massa atômica do cloro. A gente já sabe que a gente já calculou num exemplo lá. Vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, nem poderia dar diferente. Então eu vou fazer 2 vezes 37 mais, olha aqui, ó, 6 vezes 35. Dividido pelo total, que o total agora não é 100%, mas o total. Se eu usei 2 átomos aqui, tá? Olha lá, e 6 átomos aqui, o total é 8, ele já tinha dado aqui para a gente no enunciado. Então, a massa atômica do cloro, fazendo essas continhas, vocês vão verificar que vai dar realmente 35,5. Essa, então, é a massa atômica do cloro. Naquele exemplo aqui da aula, ó, no exemplo da aula, ele deu aqui em porcentagem para a gente. Já nesse exercício aqui, ó, nesse exercício número 3, ele não deu em porcentagem, ele deu em quantidade de átomos. Mas a massa atômica do cloro não pode ser diferente, é 35,5. Tá ok, pessoal? Por hoje é isso, então, e até a próxima aula e bons estudos. Valeu!